Boa noite, Igreja Santa do Senhor. Boa noite. Graça e paz a todos, amém? Estamos mais uma noite na casa do nosso Deus, na ocasião culto de doutrina e oração, para a honra e glória do nosso Deus, amém? Convido aos amados a colocarem em pé para junto nós fazermos uma oração inicial, para junto nós rendermmos louvores ao nosso Deus, então a cânticos e assim glorificar o nome de Deus. Santíssimo Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pelas nossas vidas, por mais uma oportunidade, Senhor, por mais um privilégio de estarmos, ó Pai, em Tua casa, em Tua presença, com o propósito, Senhor, de Te bendizer, de agradecer, Pai, e render, ó Deus, louvores feito em nossas vidas e por tudo, Senhor, que o Senhor ainda há de fazer. Abençoa, Pai, essa primeira parte, onde aqui nós vamos Te louvar, Senhor. Recebe, Senhor, esses louvores como aroma suave, Senhor, em suas narinas. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, através, Senhor, do Teu estudo, Senhor, da Tua santa palavra, que a mesma, Pai, venha encontrar guarita em nossos corações e assim, ó Deus, nós venhamos, ó Pai, ser edificados e transformados, Senhor, por ela. Oramos pelos nossos irmãos que ainda não chegaram, que Teu Espírito Santo, ó Deus, possa estar conduzindo a essa casa, ó Deus, e assim juntos nós venhamos ouvir e bendizer o Teu nome. Abençoa, Pai, assim eu oro, agradecido e pedindo em nome de Jesus. Amém. Com os amados ainda em pé, nós vamos entoar o hino do cantor cristão de número 3, que tem como título Louvor ao Senhor. Sempre sem fim, agora e para sempre sem fim. Amém. Os amados podem se assentar. A glória e soberania pertence ao nosso Deus. Ainda louvando esse Deus que é grande, que é poderoso, nós iremos entoar mais um cântico, também do nosso cantor cristão de número 96, que tem como título Deslumbrante. Sol ardente, quando em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador?
contemplar. Nossos olhos nos humanos não te podem encarar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai, são figuras só da glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele fraca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna nós miremos-lo sem véu. Cristo padeceu a morte, nova entrada abrindo os céus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Convido que os amados agora possam abrir suas Bíblias para junto nós fazermos uma leitura, e a mesma se encontra em Colossenses, capítulo de número 1, versículos a serem lidos, versículo 13 ao versículo 17. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: E Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Amém? Convido que o nosso irmão Márcio possa assim estar fazendo uma oração de gratidão pela palavra de Deus. Amém. Os amados podem se assentar. Muito obrigado pela participação de todos. Brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Hino do cantor cristão de número 417. Brilha no meu viver. É a oportunidade que nós vamos ter também de estar assim ofertando a casa do nosso Deus. Enquanto isso, entoaremos o cântico Brilha no meio, no viver. Singular, mistério agir com muita dor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver.
possas alegrar com palavras doces em amor. Ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver. Por maior que seja teu esforço a exercer, pois mais firme a tua devoção. Em redor, ó, quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Amém. Façamos uma oração de agradecimento pelas ofertas e também por essa primeira parte. Santíssimo Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade, por esse privilégio, Senhor, que aqui tivemos de ofertarmos ao Pai a tua casa. Que essa oferta, Senhor, possa suprir a necessidade, Senhor, da tua amada igreja. Pedimos, Senhor, as tuas bênçãos celestiais sobre nossas vidas. Que o Senhor continue, ó Deus, suprindo as nossas necessidades. Obrigado, Pai, por essa primeira parte, onde aqui nós te louvamos, oramos, Senhor. Pedimos agora, Pai, por essa segunda parte, que é a meditação, Pai, da tua palavra. Fala, Senhor, fala conosco, Senhor, essa noite. É que nós pedimos, ó Deus, e oramos em nome de Jesus. Amém. Passa a palavra assim ao pastor Júlio César. Meus irmãos, boa noite a todos. Saúdo com a graça e a paz de Jesus Cristo, amém? Mais uma vez, pela santa misericórdia de Deus e graça, nós estamos na casa do Senhor, obedecendo o mandamento de Deus, que diz que nós devemos perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse é o mandamento que estamos para cada dia obedecer esses mandamentos. Deixe-me fazer alguma justificativa. A primeira dela, a irmã Patrícia não pôde estar conosco essa noite, está fazendo um exame lá na Samel da Jacuanambuco, e lá ela está até colhendo informações do pastor Ciro, né? Que o pastor Ciro também está internado lá na Samel também, da Jacuanambuco, e ela me passou aqui um comunicado. Deixa eu ler aqui para os irmãos, notícia do pastor Ciro, que ela está até pretendendo visitar o pastor Ciro, já que ela estava lá, mas ele não está recebendo visita, porque ele apresentou um quadro de febre alta, e está com infecção urinária e na traqueia. Já está tomando antibiótico, mas a médica pediu para evitar as visitas por enquanto, até ele sair desse quadro. Tá bom, irmãos? Então, a irmã Patrícia não pôde vir e já na oportunidade já nos trouxe para nós informações do pastor Ciro. Ok? E também de fazer o reconhecimento dos nossos visitantes, né? Mais uma vez nós temos ali o diácono Eliels com a irmã Eliana. Olha, vocês seriam matriculados na quarta-feira passada, mas faltaram, então 3 presenças matriculados novamente. É assim que diz a Escola Bíblica Dominical. Vamos dizer nossa frase que temos para os nossos visitantes? Sejam bem-vindos à Bíblia Celeste e volte sempre. Amém. Ok, sempre que não tiver culto na igreja de vocês, tá? Quando tiver culto na igreja de vocês, vão para a igreja de vocês. Isso dá briga, mano, e não é ético, né?
sempre aconselhamos. Eu, por exemplo, fico muito triste quando tem culto na minha igreja e vejo um membro, até mesmo congregado, em outra igreja, né? Ok? Vamos lá, abrir nossas Bíblias. Já está sendo comum nós sempre repetirmos a leitura da sessão que estamos, que é Colossenses, capítulo de número 1, versículos a serem lidos serão do versículo 15 ao versículo de número 18, ou melhor dizendo, 17. Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 17. Eu vou ler, irmão, do versículo 13 ao 17, porque corresponde o nosso tema central, que é a magnífica obra de Deus. Tá? E dentro desse tema central, nós temos dois subtemas, que é a preeminência de Cristo na obra da redenção e a preeminência de Cristo na obra da criação. Vamos ler então a partir do versículo 13 ao 17. Paulo diz, Colossenses capítulo 1, versículo 13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Até aqui a nossa leitura. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus. Pai amado, Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por mais essa rica oportunidade de estarmos, Senhor, nesse culto de doutrina e oração, onde o nosso propósito essa noite é glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, louvar o Teu nome, ter comunhão com a Tua Santa Igreja e sermos edificados pela Tua Santa Palavra, como também, Senhor, para interceder e orar uns pelos outros. Nós queremos agradecer ao Senhor pela vida de cada um de nossos irmãos que aqui estão. Oramos por aqueles que não puderam estar entre nós e oramos por aqueles que estão enfermos, onde nós queremos lembrar do nosso pastor Ciro, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, que o Senhor ajude o Teu servo, recuperando, Senhor, a sua saúde. Também com a irmã Patrícia, abençoe a Tua serva, que já possa estar caminhando para o seu lar em segurança. Assim nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para que nos capacite a entendermos, Senhor, a Tua Santa Palavra, para sermos doutrinados, para estarmos guardados da heresia, dos falsos mestres, de todos aqueles que têm atacado a Tua igreja. Assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos fazer uma recapitulação daquilo que nós estudamos quarta-feira passada. Então, o tema central é a magnífica obra de Cristo, onde dentro desse tema central nós temos dois subtemas. Primeiro, a preeminência de Cristo na obra da redenção, que vai do versículo 13 e 14, quando Paulo vai dizer: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E também temos a preeminência de Cristo na obra da criação, que vai ser o nosso subtema,
desse estudo de hoje. Mas quarta-feira passada nós destacamos 4 verdades a respeito da salvação que temos em Cristo Jesus. A primeira verdade foi que Deus nos libertou do império das trevas. Nós estávamos no império das trevas, presos pela artimanha de Satanás, e Deus em Cristo Jesus foi aquele que nos libertou. E destacamos 3 pontos. Primeiro, existe um império do mal em ação no mundo. Império das trevas é um império do mal em ação no mundo. Segundo, o homem não pode libertar a si mesmo desse império das trevas. O homem não tem essa capacidade. Terceiro, Deus é o único que pode nos libertar desse império das trevas. Segundo, Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Estávamos no império das trevas e Deus em Cristo, Ele nos transportou para o reino do Filho, para o reino do seu Filho amado. Diante disso, nós vimos 2 implicações que nós observamos sobre esse acontecimento. Primeiro, a salvação implica uma mudança radical de domínio sobre a nossa vida. Quem era o nosso Senhor? Era Satanás. Como Cristo, Ele nos transportou radicalmente, nós mudamos de Senhor. O Senhor era o nosso Satanás, e agora Cristo, Ele é o nosso Senhor. Também vimos que a salvação implica uma mudança radical de devoção do nosso coração. Antigamente o nosso coração era devotado para as coisas do mundo, para Satanás. Agora o nosso coração é devotado para com o nosso Deus. Terceiro, Deus nos redimiu por meio de seu Filho. E aqui nós destacamos 3 pontos. Deus nos redimiu para sermos sua propriedade exclusiva. Por isso que o crente ele não pode amar 2 senhores, porque no processo de santificação, de redenção, Cristo ele nos salvou somente para Ele. Deus pagou um altíssimo preço pela nossa redenção. Então, para nos redimir, Deus ele pagou um alto preço. E Deus pagou esse alto preço não a Satanás, mas pagou para Ele mesmo. Foi Ele que foi à cruz do Calvário, derramou seu sangue precioso para trazer vida para nós. Quarto, Deus nos perdoou por intermédio de seu Filho. E dentro desse ponto nós destacamos 4 verdades preciosas para a nossa reflexão, que foi: o perdão removeu a barreira entre o Deus Santo e o Deus entre o Deus Santo e o homem pecador. A Bíblia diz que os nossos pecados são aqueles que nos separam de Deus. E quando Deus nos perdoou, removeu-se essa barreira. Segundo, o perdão pavimenta o caminho de um novo relacionamento com Deus. Antigamente nós não tínhamos um relacionamento. Por quê? Porque nós não éramos filhos de Deus. Mas o perdão nos deu uma linha, nos deu um caminho para nós termos um novo relacionamento com Deus. Terceiro, o perdão alivia a alma do pecado. Agora nós não temos mais aquela consciência, do pecado. O perdão de Deus nos aliviou. Quarto, o perdão que recebemos de Deus é o padrão do perdão que devemos oferecer ao nosso ofensor. Então, assim como Deus nos perdoou, eu também preciso perdoar aquele que tem me ofendido, por causa do perdão de Deus. Então, irmãos, foi isso que nós aprendemos quarta-feira que passou. Agora nós vamos dar início ao segundo subtema, que é a preeminência de Cristo na obra da criação, que vai do versículo 15 ao versículo 17. Trouxe um slide aqui para os irmãos, para nós começarmos com essa nota, de William Hendrick, que diz que a glória de Cristo na criação é igualada
igualada por sua majestade na redenção. A passagem tela lida com várias questões a respeito da criação, como: qual é a origem do universo? Que poder trouxe o universo à existência? Existe mais do que um mundo no universo? Existe a dimensão física e espiritual no mundo? Qual é o propósito da criação? O que mantém o universo harmoniosamente funcionando? Nós queremos lembrar aqui o contexto, de Colossenses aqui, que os falsos mestres gnósticos, estavam pregando que Cristo não era divino, como nós já vimos lá na preeminência, que Cristo não era humano, e agora eles estavam dizendo, que Cristo não estava na criação. Passando aí. O apóstolo Paulo responde a todas essas perguntas nesse texto e também refuta algumas teorias velhas e novas disseminadas com grande estradalhaço. Paulo refuta a teoria da evolução natural, a teoria de que a vida surgiu espontaneamente e que daí evoluiu em um processo constante através de bilhões de anos até chegar ao universo que hoje conhecemos, carece de provas, Então Paulo aqui ele refuta essa teoria da evolução natural, que tudo criou naturalmente, a ciência ela prega isso, que tudo criou-se naturalmente, e isso estava dentro da igreja de Colossenses, como nós conhecemos hoje a ciência, ela debate essa tese. Passando aí, a evolução é uma suposição improvável, uma hipótese que procura ficar em pé, escorada num frágil bordão, e uma teoria falaz. A evolução não é uma verdade científica, ela não possui a evidência das provas, tanto no macrossomo quanto no microssomo. Denuncia as muitas incongruências das famigerada teoria da evolução. Então ele está dizendo aí com uma forma introdutória, que não existe provas. Passando a isso, é somente uma falácia, como nós já sabemos. Eu estou contando aqui o contexto. Mesmo que essa malfadada teoria fosse veromil, ela ainda se chocaria com o máximo problema. Como explicar a origem da vida? De onde surgiu o primeiro ser vivo? Surgiu espontaneamente? Proveio de algum mineral? Esse mineral de onde veio? Tudo Paulo refutando. Passando aí. O célebre cientista Louis Pasteur pôs à mostra a fragilidade da teoria da geração espontânea, demonstrando que vida só pode vir de vida. Passando a isso. O apóstolo também refuta a teoria da evolução teísta. Alguns cientistas tentam conciliar o cristianismo com o darwinismo, a criação com a revolução, mas isso é impossível. Aí ele vai dizer, inclusive eu tenho até esse livro aqui que eu tirei algumas notas, que é do Adalto Lourenço, Gênesis 1:2, ele é muito bom, e essa nota foi desse livro aí, que ele diz assim: Francis Collins, diretor do projeto Jeroma, em seu livro A Linguagem de Deus, conta como abandonou o ateísmo para adotar o cristianismo teísta. Então ele era um crente, mas ele abandonou o ateísmo. O ateísmo quer dizer que nós acreditamos somente em um Deus. O teísta quer dizer que as pessoas acreditam em vários deuses. Então o que ele está dizendo? Que ele abandonou
o ateísmo para adotar o cristianismo teísta. Eles se confessam cristão, mas tentam conciliar o cristianismo com o evolucionismo darwinista, que é também um autor de um livro também que prega nesse sentido. O caminho que encontrou para juntar essas duas vertentes ficou em frente do irreconciliável, foi negar a história de Gênesis 1:2, que ali conta todo o processo da criação. A tese de Colles ataca os fundamentos do cristianismo, pois fé cristã tem como base primeira a verdade de que a Bíblia e é a palavra de Deus, inerrante, infalível e suficiente. Então, não é possível negar a criação como registrada nas Escrituras e ainda ser um cristão verdadeiro. Essa vertente liberal que tenta minar a autoridade da Escritura para fretar com a teoria da evolução não possui amparo na Escritura nem na ciência. Está vendo aí? Nem na Escritura nem na ciência possui esse amparo. A ciência corretamente interpretada sempre estará afinada com a verdade da Escritura, pois ambas têm o mesmo autor, que é Deus. Passando aí. Já tem, né? Deixa eu terminar de ler então. Então, finalmente, ele refuta, por último, a perenidade da matéria. A matéria foi criada, portanto, ela não é eterna. Só Deus é autoexistente e autossuficiente. Tudo que existe é contingente, temporal e dependente. Dando continuidade a essa análise da preeminência de Cristo na obra da criação, nós vamos ver alguns pontos que vai nos ajudar a nós entendermos melhor. Primeiro, também está aí no slide. Primeiro, vamos destacar 5 verdades importantíssimas. Primeiro, Jesus Cristo é a exegese de Deus, a expressão invisível do Deus invisível. Jesus Cristo é a exegese de Deus, a expressão visível do Deus invisível, certo? 1 Timóteo, eu comecei colocando o versículo, mas fiquei pensando, mas vai ficar muito fácil, é bom a gente abrir a Bíblia. Então isso aí eu ainda deixei, mas os próximos a gente vai abrir a Bíblia. Então 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, ele vai dizer assim: o único, unidade, que possui imortalidade, que habita em luz, inacessível, a quem o homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. A ele seja a honra e o poder eterno. Amém. Então o que Paulo está dizendo? Que Cristo é a exegese de Deus, Cristo é aquele que vai tirar de Deus, extrair de Deus, que é um Deus invisível, para um Deus visível. Então Paulo, o que ele está dizendo aqui? Cristo é o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. Por quê? Porque Cristo, quando Paulo está dizendo aqui que Jesus é a exegese de Deus, a expressão visível do seu ser, Paulo está querendo dizer que Deus, e por Cristo ser exegese, deixa eu só explicar a palavra exegese melhor para os irmãos, só para nós entendermos. Na teologia, o que é exegese? É o estudo cuidadoso, análise histórico, literal e
teológico de um texto. Qual é o alvo da exegese? Tirar para fora os pensamentos que o escritor tinha quando escreveu um dado documento. Então, qual é a ideia aqui? Ninguém jamais viu a Deus, e Cristo, por ser essa exegese, vai tirar de Deus e colocar para fora. Estão entendendo aí? Ninguém jamais viu a Deus. Nós vamos ver daqui a pouco em algum texto, do texto, mas Jesus Cristo fazendo essa exegese, então ele vai tirar de Deus e, se podemos dizer, transfigurar, como ele se transfigurou em pessoa, em carne, para assim se mostrar como Deus. Ok? No processo dos versículos aqui, irmãos, eu vou tentar explicar melhor o que é isso. Passa aí o slide aí, que fica melhor. Mas Jesus é a sua visível expressão. Ele não apenas reflete Deus, porém, como Deus, ele revela Deus para nós. Vamos buscar esse texto aí para nós entendermos melhor? João capítulo 1, versículo 18. O que eu estou dizendo para os irmãos? Que Jesus é a expressão visível de Deus. Aí João, no capítulo de número 1, versículo 18, olha o que ele diz aí. Evangelho de João, versículo 1, 18. Ninguém jamais viu a Deus, certo? Alguém já viu a Deus aqui? Levante a mão. Não, né? O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Falando de Jesus. Capítulo 14, versículo 9. João 14, 9. Olha o que diz também o apóstolo João. João 14, 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Né? Filipe queria ver o Pai, mas Jesus disse para ele: olha, Filipe, se tu me vê, está vendo a Deus. Então, é isso que Paulo está dizendo, né? Que a exegese de Deus, a expressão visível do Deus invisível. Jesus é a imagem, não a imitação de Deus. A palavra imagem significa uma representação e uma revelação exata. Aí, irmãos, para nós ilustrarmos como é que é isso, né? O que ele está dizendo aí? Que Jesus não é uma imitação. Jesus, ele é a imagem. E uma imagem, está dizendo aqui, que significa uma representação e uma revelação exata. Aí eu fiquei pensando, lembra daquele, se alguém já fez aqui, aquele exame de imagem, né? Quando eu estava doente do pulmão, fiz esse exame do meu pulmão. E ali naquele exame, mostrava a imagem do meu pulmão, a imagem exata. Então é isso que Paulo está dizendo, que Jesus, ele é a imagem exata de Deus. Não é uma imitação. Ilustrando também de uma forma melhor para clarear nossa mente, as pessoas que estudam enfermagem, eu já vi e é sempre comum ver alguma imitação de algum órgão, né? Por exemplo, eu já vi imitação de pulmão, imitação de órgãos, né? Que é a imitação, mas ali não quer dizer, aquela imitação
que até é de plástico. Lembra? Não estão lembrando aquela imitação que é de plástico? Para representar algum órgão do nosso corpo. Ali é uma representação, mas não é o órgão como que é uma imagem. Uma imagem é uma representação exata. Como eu disse, né? Eu vi lá e vi o meu pulmão. Claro que eu não consigo, eu não consigo identificar, mas o médico ele consegue identificar. Mas ali a imagem, ela é exata do meu pulmão, diferente daquilo que eu estou falando, que é somente uma imitação dos nossos órgãos. Então, é isso que Paulo está dizendo. Jesus é a imagem, não é uma imitação. A palavra imagem significa uma representação e uma revelação exata. Então, Jesus, ele é o próprio Deus. Jesus, ele é o próprio Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele é a exegese de Deus, a expressão visível do Deus invisível. Olha essa nota aqui. Rapp Marx diz que Cristo não é uma cópia de Deus. A gente não tira xerox. Jesus não é uma cópia de Deus, mas a encarnação do Deus divino no mundo dos homens. Tudo que Deus é igualmente a Jesus. Paulo vai dizer lá aos irmãos de Filipenses, que Deus ele despojou da sua glória, se tornando homem, não usurpação, não com usurpação ser igual a Deus. Então é isso que ele está dizendo, que não é uma imitação, mas uma encarnação do Deus vivo. Passando aí. Olha o versículo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Disse Jesus em João 14:9, que nós lemos. João 10:30 ele diz: eu e o Pai somos um. O autor de Hebreus diz: ele é a expressão exata, sem falha, do seu ser. Hebreus 1:3. Então o apóstolo Paulo, ele é categórico quando ele vai dizer em Colossenses 2:9: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, irmãos, o que estava acontecendo lá? Eles não estavam dizendo que Jesus não estava na criação, como algumas seitas hoje têm pregado, que Jesus não foi aquele que criou o universo, que Jesus ele não esteve na criação. Mais versículos, coloque aí por favor, irmão Jades. Oi? Não, Jades não, cadê o Jades? Ih, rapaz, é o irmão dele. Os irmãos estão comigo? Estão entendendo? Estão entendendo? Eu estou tendo trabalhos para clarear e ser bem objetivo, para que possamos entender, tá? E quando as pessoas vierem pregar para nós, falar esse tipo de heresia, nós já sabermos combater. O Ellen de Boas diz que a invisibilidade de Deus é que constitui o apuro religioso. Por causa dela, pode-se duvidar de Deus e até negá-lo. O que ele está dizendo? Eu não vi a Deus, ninguém vê a Deus, então Deus não existe, Deus não criou nada, ninguém vê a Deus. Mas olha o que diz aí, passando aí agora. Quem quiser saber quem é Deus, olhe para Jesus. Olha o que João 1,18 nós já lemos. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Hebreus 1,13 também. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser,
Colossenses 1,5, que é o texto, ele diz: Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 2,9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. João 14,9, quem me vê, a mim vê o Pai. E João 10,30, eu e o Pai somos um. Então, irmãos, não há dúvidas que Jesus ele estava na criação. Segundo lugar, primeiro, Jesus Cristo é a exegese de um Deus invisível. Segundo, Jesus Cristo tem a mais alta honra na criação. Deixa eu só ler o versículo aqui, que eu estou me esquecendo de ler o versículo. Versículo de número 15, parte B, que diz assim: o primogênito de toda a criação. O primogênito de toda a criação. A expressão primogênito da criação, protólogos, no grego, não se refere à natureza temporal, ao tempo de nascimento. Antes, é um título de honra. Significa que Jesus é o primeiro em importância. Carrega a ideia de prioridade, superioridade, preeminência e supremacia. Então, primogênito não quer dizer que Cristo foi o primeiro a ser criado. Quer dizer que Cristo foi o que criou todas as coisas. Ele é a prioridade, superioridade, ele é a preeminência e a supremacia. Então, a palavra enfatiza a pré-existência em singularidade de Cristo, bem como a sua superioridade sobre a criação. Então, Cristo ele tem a mais alta honra na criação. Passando aí. Nota, William Odrix é enfático a dizer que o fato de Jesus ser o primogênito da criação não significa que ele mesmo é uma criatura, o primeiro de uma grande linhagem. Ao contrário, ele é anterior. Ele é anterior a distinto de um exaltado muito acima de toda criatura. Como primogênito, ele é o herdeiro e governante de tudo. Como já dissemos, o texto não significa que Jesus é o primeiro a ser criado. Ao contrário, refere-se a Jesus como cabeça e soberano da criação. Então, antes da criação, Jesus Cristo, ele já era. Por isso nós vamos aqui ver 3 verdades importantes, irmãos, que são destacadas aqui por Paulo. Primeiro, tem uma nota aí? Já passou? Já passou, foi? Cristo recebe a mais alta honra na criação. Ele tem autoridade sobre toda a criação. Ele é o herdeiro de toda a criação e é o mais exaltado por meio da criação. Martin diz que Cristo é o Senhor da criação e não tem rival na ordem criada. Só Ele mesmo antes o autor e o depois da criação. Já está no terceiro? 3 verdades. Passando aí. Só voltando aí para me ler isso aí. Jesus Cristo não é uma emanação de Deus, como ensinam os gnósticos. Não é um espírito iluminado, como ensinam os espíritas.
Não é o primeiro a ser criado, como ensinavam os arianos e ainda ensinam os testemunhos de Jeová. Ele é o Criador do universo, tá? Então ele não é uma emanação de Deus, ele não emanou de Deus. Passando aí? Aí sim, 3 verdades importantes que vamos destacar aqui por Paulo. Primeiro, Jesus Cristo é a fonte da criação. Olha o que Paulo diz aí em Colossenses 1,16a. Pois nele, Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, púlpito, mar, as invisíveis que nós não conseguimos ver, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade. Então, qual é a fonte da criação? Jesus Cristo, porque nele foram criadas todas as coisas. Foi por meio de Jesus Cristo. Nota, Warren Wiersbe, que os ventos e as ondas lhe obedecem e que as enfermidades e a morte desaparecem diante dele. O Ernest de Boa diz assim, na mesma linha de raciocínio, escreve: aquele por meio de quem o corpo humano foi criado, toca corpos enfermos e deformados. Então, qual é a fonte, irmãos? Jesus Cristo estava na criação, tá? Só peço assim que os irmãos possam estar fazendo essa divisão, que aqui nós estamos falando somente de Jesus Cristo, porque a gente pode pensar aí, Deus não estava nessa criação não, só Jesus Cristo que estava lá. E a pergunta é, mas Jesus Cristo não é Deus? Deus não é Jesus Cristo? Então, só para a gente fazer essa separação, tá? Que o ponto aqui é que Cristo estava lá na criação, certo? Por isso que Paulo aqui ele está combatendo as heresias dos gnósticos e dos falsos mestres que diziam que Cristo não estava na criação, certo? Passando aí, irmãos. Paulo prossegue, diz: tudo foi criado por meio dele, segundo Colossenses, versículo 16, parte B. A expressão por meio dele, no grego tem uma coisa, ele descreve Cristo como um instrumento imediato da criação. Então, Cristo é o agente do poder criador de Deus. Vamos ver esse versículo aí, irmãos. Vamos pegar o de 1 João. Ou melhor dizendo, João. O que eu estou dizendo para os irmãos? Que Cristo é a fonte da criação. E olha o que João diz em João, capítulo de número 1. Vamos pegar do versículo 1, irmãos. João 1, versículo de número 1. Vamos pegar o versículo 1 até o versículo de número 3. Amém? Leiamos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, se tratando do Verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, mais uma vez, Cristo foi a fonte da criação, porque João está dizendo todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quem é esse dele aqui? Jesus Cristo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, por isso que Cristo, ele é a fonte da criação.
Aí depois tem Gênesis, aí os irmãos podem acompanhar. Terceiro. Não é segundo, não? Jesus Cristo é a fonte da criação. Segundo, Jesus é o agente da criação. Volta mais um aí. Será que eu não coloquei esse slide? Volta mais. Ah, tá aqui. Segundo. Primeiro, Jesus é a fonte da criação. Agora, Jesus Cristo é o agente da criação. Paulo prossegue dizendo: tudo foi criado por meio dele. Primeiro ele foi a fonte, partiu dele. Agora ele é o agente, ele é a ponte. A expressão por meio dele descreve Cristo como um instrumento imediato da criação. Cristo é o agente do poder criador de Deus. Ele é o verbo criador. Nós já lemos esse texto aí, né? Que o verbo se fez carne, né? Então, além de ele ser a fonte, ele é o agente da criação. Ele foi o instrumento para que todas as coisas viessem a ser criadas. Os irmãos estão comigo? Estão entendendo? Está um pouco chato, mas isso é doutrina, tá bom? Para mim também foi muito difícil, mas por isso que eu disse que eu vou pensar assim, eu não vou conseguir explicar. É melhor eu vou colocar em slide, com slide fica melhor e nos ajuda melhor. Nota, e as notas que nos dão os esclarecimentos melhor. Passa aí. Não tem nenhuma nota, não? Rapaz. É verdade, não tem mesmo não. Vamos para o terceiro. Agora, Jesus, ele é o alvo da criação. Paulo conclui dizendo: tudo foi criado para ele. Colossenses 16, parte C. Tudo foi criado para ele. Então, por que tudo foi criado? Por causa de Jesus Cristo, que ele foi o alvo. A expressão para ele, que é essa palavra grega aí, indica que Cristo é o alvo da criação. O mundo foi criado para o Messias. Então, por que tudo foi criado? Por causa de Cristo, porque o alvo era Cristo, né? O alvo não era nem nós, irmão. Ainda nem existia mundo, né? Ainda nem existia mundo. Então, foi criado para Cristo. Passando aí. Warren Wiersbe diz que Jesus Cristo é o âmbito da existência de todas as coisas, o agente por meio do qual tudo veio a existir e aquele para o qual tudo foi criado. Paulo aqui usa 3 preposições para descrever a preeminência de Cristo na criação. Segundo 1 Colossenses 1,16, nele, Cristo, por meio dele, Cristo, e para ele, Cristo. Então, o alvo da criação foi Jesus Cristo. Nele, Cristo, por meio dele, Jesus Cristo, e para ele, Cristo também. Passando aí. Pronto, terminemos aqui o terceiro ponto. Tenho 10 minutos mais, irmãos. Eu não quero passar porque eu quero dar oportunidade para, como que era, né? Antigamente nós terminávamos os estudos, 10 a 15 minutos nós tirávamos para orar. Então eu não quero passar o tempo, ok? Mas eu tenho 10 minutos, acho que dentro desses 10 minutos eu consigo acabar. Em quarto lugar, Jesus Cristo
preexiste a criação, é independente da criação e maior do que toda a criação. Vamos ler o texto aqui? Jesus Cristo preexiste. Jesus Cristo preexiste, não é, irmão? Não tem essa palavra, não. Jesus Cristo preexiste a criação, é independente da criação e maior do que toda a criação. Versículo 17, parte A. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. O que é isso, irmãos? Paulo diz que ele é antes de toda a criação. Jesus é antes de todas as coisas, tanto em tempo como em importância. Jesus não foi criado, ele é o Criador. Ele não teve origem, é a origem de todas as coisas. Foi ele quem lançou os fundamentos da terra. Então, antes de existir a criação, já existia Jesus Cristo, né? Como ele está dizendo, ele é antes de todas as coisas, se referindo à criação. Passa aí, Igor Lohan. Ele é autoexistente e autossuficiente. Ele não depende da criação, não deriva sua glória da criação, nem dela depende. Ele é eternamente o mesmo, ele é imutável. Hebreus capítulo 13, vamos ver esse versículo aí. Hebreus 13. Preguei esse versículo lá em Tefé, quando eu estive no aniversário. Jesus Cristo. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo ontem e hoje e é o mesmo e o será para sempre. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Para corroborar, ele é o Alfa, o Ômega, aquele que está antes, acima e além da criação. Nota, não. Quinto lugar. Vocês entenderam aqui, irmãos, esse ponto que Jesus Cristo Jesus Cristo preexiste a criação, antes da criação. Quinto, passa aí, quinto. Jesus Cristo é o sustentador da criação. Olha o versículo 17, parte B. Nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Paulo conclui, nele tudo subsiste. A palavra grega, essa aí, quer dizer sustentar, manter, revela o princípio de coesão do universo. Deus mesmo é a fonte unificadora que mantém todo o universo em funcionamento harmônico. Isto se aplica às grandes coisas no universo e também às menores. Jesus é o centro da coerência e coesão do universo. E Jesus, quem interliga e dá simetria a todas as leis da física, da química e da biologia e da astronomia. Vê se ainda tem mais um aí.
nota que assim chamadas leis da natureza não têm uma existência independente. Elas são a expressão da vontade de Deus, e só é possível falar de leis porque Deus se deleita na ordem e na ordem e não na confusão. Nele vivemos, nos movemos e existimos, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Vamos ler esses dois textos, irmãos, só para nós entendermos aí. Por Jesus Cristo ser o sustentador, nele nós vivemos, nele nos movemos e existimos, porque ele ainda sustenta o universo, pois ele mesmo é que dá a todos vida. Vamos para Atos 17, 28. Atos 17, 28. E depois o versículo 25. Lucas, o autor desse livro, narrando, fazendo uma narrativa da palavra do apóstolo Paulo, ele vai dizer no versículo 28: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então, por Jesus Cristo ser o sustentador dessa criação, pois nós vivemos, nos movemos e existimos. Por Jesus Cristo ser o sustentador das nossas vidas, olha o versículo de número 25. Ele vai dizer assim: nem é servidor por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Sabe por quê? Que Jesus Cristo, ele é o sustentador da criação. É o sustentador. Cuidado, irmão, com aquela heresia que as pessoas dizem assim: o mundo já está entregue a Satanás, o mundo já está entregue a maligno. Está entregue a maligno, mas Jesus Cristo é aquele como sustentador que ainda está no domínio dessa criação, tá? Porque senão, se tivesse entregue a Satanás de uma forma exata, não teria mais mundo e nós não estaríamos mais aqui. Mas Jesus, ele é o sustentador dessa criação. Então o mundo já está entregue a maligno, mas Jesus ainda está sustentando a própria criação dele. Então Paulo, irmãos, ele termina no versículo 17, parte B: tudo, ou melhor dizendo, nele tudo subsiste. Cristo é o sustentador da criação. Irmãos, espero ter explicado de uma forma que os irmãos possam ter entendido, para nós termos a consciência que Jesus Cristo, ele foi aquele que esteve antes da criação. Jesus Cristo foi aquele que criou todas as coisas, e Jesus Cristo ainda ele está ainda na criação. Tudo subsiste, tudo está sendo sustentado por Deus. Por isso que nós devemos dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado ao nosso Deus. Por isso que nós precisamos reconhecer a nossa insignificância e lembrar que nós precisamos de Jesus Cristo, que nós precisamos lembrar que Deus é aquele que nos sustenta todos os dias, é Ele que nos dá vida, e se em algum momento Ele cortar nossa respiração, nós não somos nada, porque é Ele que nos dá vida, por Ele nós vivemos, por Ele nós nos movemos, é Ele que nos dá vida, porque Ele é o Criador de todas as coisas, nele tudo subsiste. Amém? Que Deus assim possa nos
abençoar. Se Deus quiser, nós temos aí. Qual é o próximo tema? Passa aí, Lohan. Próximo tema: as excelências da pessoa e da obra de Cristo, que vai do versículo 18 ao versículo 23, se Deus quiser. Quarta-feira nós iremos meditar ou estudar essa sessão. Mas se você quiser saber mais, compre esse livro. Adalto Lourenço, Em Memória, já está nos Santos Céus. Ele explica melhor, porque é muito difícil nós entendermos essa questão de evolução, tá? E preparar os nossos filhos quando forem para a faculdade, porque nas faculdades que eles pregam essa teoria da evolução, que Cristo, Deus, não foi o Criador. É na faculdade que eles minam a mente dos alunos. Que Deus possa nos abençoar. Vamos lá?